relato que eu trago hoje é sobre minha atuação numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região na Vara do Trabalho de Itapeva, na divisa de São Paulo com Paraná. Esta foi, sem dúvida nenhuma, uma das ações que me consumiu mais emocional e profissionalmente. O Ministério Público do Trabalho pretendia que o Judiciário determinasse ao Ministério do Trabalho a expedição da carteira do trabalho para um garoto que se acidentara no trabalho aos 10 anos de idade. Evidentemente que me consumiu emocionalmente como mãe, como magistrada, do ponto de vista principiológico, sou absolutamente contra o trabalho infantil, mas eu estava diante de problemas processuais e principiológicos que eu precisava superar. Havia uma criança de 10 anos que, trabalhando na plantação de cana lá na região de Itapeva, havia se acidentado com um prego num caixote de madeira onde se acomodava tomates, e o prego atingiu o olho dessa criança e ele veio a perder a visão. À época, havia a possibilidade dele ficar completamente cego das duas vistas. Havia também a questão processual, se a Justiça do Trabalho poderia determinar ao Ministério do Trabalho alguma conduta administrativa. E isso me consumiu muito profissionalmente. E eu optei por aplicar uma frase muito famosa de Eduardo Culturi, que diz: se um dia você encontrar o direito em conflito com a justiça, não titubeie, escolha a justiça. Então eu determinei ao Ministério do Trabalho que expedisse a carteira do trabalho. Esse garoto, de posse da carteira do trabalho, no acordo nessa mesma ação, o empregador assinou a carteira do trabalho desse garoto, Gedeão, e o Ministério, ele se habilitou ao benefício previdenciário, o qual ele recebeu, se não me engano, recebe até hoje. É importante também salientar que a família desse garoto, nesse processo, e através de colegas que me sucederam na designação, fizeram um acordo com o empregador que tiveram a cessão de parte da terra, porque pessoas pobres, em situação de risco social e econômico, eles passaram a poder produzir na própria terra e tirar dali o seu sustento. A ideia era: se um adulto se acidentasse de maneira tão grave, ele teria o benefício previdenciário para o resto da vida. Por que sonegar isso a um garoto de 10 anos? Porque a Constituição proibia o trabalho antes dos 16. Proibia no sentido de proteger o menor, não de tolher dele a proteção que um adulto teria na mesma condição. Penso que processo não é o fim da tutela jurisdicional, ele é só um caminho. Superei então todos os entraves processuais e até os principiológicos, e esse garoto hoje, jovem adulto, tem dito nas entrevistas que vejo dele, todas as vezes que tenho contato, que ele quer ser um juiz do trabalho. Penso que o judiciário trabalhista possibilitou esse garoto ter confiança no futuro, uma confiança no Estado. Sem dúvida nenhuma, foi uma das decisões que mais me marcou nesses 17 anos de magistratura.